Mateus 26, de 36 a 39. Diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pela sua palavra, Senhor. Obrigada pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na sua presença, Deus. Que o Senhor possa, Pai, falar agora conosco, Pai, e que estejamos atentos, Senhor, para ouvir a sua voz, Deus. Que não haja, Senhor, nenhuma barreira para o teu Espírito agir nos nossos corações, meu Pai. Que o Senhor tire, Senhor, qualquer distração, qualquer impedimento de ouvirmos a sua voz, Deus. E que eu seja, Pai, apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que eu não fale nada, Pai, que não venha de ti, Deus, que eu não esteja aqui, Senhor, para falar as minhas opiniões ou os meus achismos, Pai, mas que apenas a sua palavra seja ministrada agora, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Quando a irmã Meire falou comigo para poder trazer a palavra hoje, assim que ela me falou o tema do culto, eu pensei, vou falar sobre Esther. Porque Esther é uma mulher que a gente sabe que apresentou uma força muito grande em um momento de muita dificuldade. E eu já tinha esquematizado tudo na minha cabeça. Vou falar sobre Esther, vou trazer as características que uma mulher forte deve ter, fazer um comparativo entre mulheres da Bíblia. Mas esses eram os meus planos, não eram os planos que o Senhor tinha. E no começo desse mês eu estava fazendo meu devocional no livro de Mateus. E aí, quando chegou nesse capítulo, quando eu estava meditando sobre esses versículos, o Senhor falou comigo, essa é a palavra que deve ser ministrada. E aí eu fiquei, nossa, mas é um culto de mulheres, eu não deveria então falar utilizando uma mulher como exemplo? Mas a verdade é que tudo que se encontra na palavra serve para o nosso exemplo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele inclusive fala que nós devíamos olhar para o povo, né, para que nós não fizéssemos as mesmas coisas que eles fizeram. Então, tudo que está na palavra de Deus serve para o nosso exemplo, seja para o que fazer, seja para o que não fazer. E a verdade é que a gente não tem um exemplo maior do que o nosso mestre. Então, hoje, eu não vou trazer as características de uma mulher forte. Mas hoje eu quero que a gente aprenda com Cristo como nós, enquanto mulheres de Deus, devemos agir quando vem um momento difícil. O que o Senhor espera que a gente faça quando vem uma dificuldade, quando vem uma tribulação. Então, olhando aqui para o texto de Mateus, nós vemos Jesus nos momentos que precedem a crucificação. Tanto é que logo após o Getsêmani, ele já vai ser preso para ser julgado e crucificado. E quando eu vejo, né, aqui Jesus falando sobre a angústia que ele está passando, e todas as outras vezes antes que o Senhor já havia alertado que ele precisaria beber o cálice da ira de Deus, eu fico pensando que Jesus ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Porque Jesus ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Então ele entendia plenamente o conceito da ira de Deus. Ele entendia exatamente o que significaria ele estar ali naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados. Então, é nesse momento de extrema dificuldade que Jesus ele fala que a alma dele está profundamente triste até a morte. Então, assim, eu já passei por lutas, por dificuldades, creio que todos aqui já passaram, mas eu não consigo dimensionar a angústia que Cristo deveria estar sentindo aqui nesse momento. Sabe, ele falar que a alma dele está com uma tristeza que é como se fosse a morte, né? Que é o sentido aqui da palavra.
Então, eu não consigo entender plenamente toda essa angústia que Cristo estava sentindo, de saber que ele estaria ali, sendo inocente, elevando sobre si toda a ira que Deus tem em relação ao pecado, toda a indignação que o Senhor tem por causa dos nossos pecados. E quando eu vejo Cristo falando isso, a primeira coisa que eu percebo é que ter esses momentos em que nós estamos angustiadas, em que nós estamos aflitas, é normal. Porque todas nós aqui passamos por momentos difíceis. E aí, muitas vezes, porque nós acabamos nos cobrando muito, nós não nos permitimos ter esses momentos em que a gente está triste, esses momentos em que a gente está preocupada, a gente acaba se cobrando demais. E aí a gente não coloca diante de Deus esses nossos momentos. Então, eu vejo aqui Cristo falando abertamente que a alma dele estava angustiada. E por que que eu não faço a mesma coisa? Por que que eu tento fingir que eu sou a Mulher Maravilha, que eu consigo passar por tudo, como se eu realmente fosse, sabe, essa super mulher? Mas eu não vejo Cristo fazendo isso. Eu vejo aqui Cristo, ele sendo muito sincero com o momento de luta que ele estava passando. E aí, muitas das vezes, a gente não se permite vivenciar isso, e aí a gente não coloca isso diante de Deus. E isso acaba que cria uma barreira no nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente está com o coração angustiado, mas não é sincera diante dele sobre essa angústia. Só que também a gente pode acabar indo para um outro extremo. E aí eu fico, não, tudo bem, então eu ter esses momentos de angústia é uma coisa normal, o Senhor entende. Sim, momentos. Mas eu não tenho a liberdade para viver constantemente angustiada. E muitas das vezes é esse discernimento que nos falta. Então a gente vai de um extremo a outro. Ou eu finjo que está tudo bem, ou então eu me entrego completamente às preocupações, como se eu não houvesse um Deus que luta por mim. Então, o que a gente precisa entender é que, tudo bem nós termos esses momentos, tudo bem, o Senhor nos aceita quando estamos nesses momentos, mas quando nós permitimos que essas angústias dominem o nosso coração, elas também atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento em que eu fico o tempo inteiro angustiada, em que eu fico o tempo inteiro preocupada, o tempo inteiro aflita, na verdade isso demonstra uma falta de fé da minha parte. Porque eu não estou confiando que o Senhor vai me livrar, eu não estou confiando que Ele vai agir na minha causa. Então esse discernimento nós precisamos ter. E sem contar que a gente também não pode se esquecer que por causa de Cristo, nós somos livres para viver esses momentos diante de Deus. Nós não precisamos fingir para o Senhor que está tudo bem. Nós não precisamos fingir que não estamos passando por problemas. Só que nós não podemos usar essa liberdade como desculpa para deixarmos as preocupações dominarem o nosso coração. Então, o que eu aprendo, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto com Cristo é que, apesar da alegria do Senhor ser a minha força, e de fato ela é, as angústias e tribulações, elas vão vir. Só que eu não posso deixar que elas dominem o meu coração. Eu preciso pedir ao Senhor que me dê essa sabedoria, que me dê esse discernimento, para que eu tenha um coração diante dele que é sincero, mas que permanece fiel, que não se rende a essas tribulações, que não deixa que elas dominem completamente e acabem tirando a alegria da minha salvação. No versículo 36, Jesus nos ensina mais uma coisa. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Aqui a gente está vendo que Jesus, diante daquilo que iria acontecer, como eu falei, ele sabia exatamente o que ele iria passar e ele já vai para se colocar diante de Deus. E é interessante que a gente vê no versículo 36, Jesus dizendo que iria orar, e no 37 a gente vê que ele está angustiado. Ou seja, ele já estava indo orar antes que a angústia viesse. E aí eu pergunto, por que a gente não age como Cristo? Porque muitas vezes a gente está lá com a angústia, a gente está com a tribulação e a gente não procura o Senhor. A gente não coloca aos pés dele e é um privilégio
a gente poder colocar as nossas angústias diante de Deus. Isso significa o véu se rasgando. Agora eu posso ter acesso direto ao Pai. Eu não preciso de intermediários. Eu vou até Ele. E por que a gente não usa isso? Porque muitas vezes a gente tenta resolver os nossos problemas sozinhas. A gente tenta ter uma independência de Deus quando isso não é o que Ele tem para nós. O que a Bíblia nos exorta? A palavra nos exorta a sermos como crianças diante de Deus. E como é uma criança? Ela é totalmente dependente do seu pai. Se não tiver ali um pai e a mãe, a criança não vai comer, a criança não vai ter aonde morar, a criança não se sustenta sozinha. E isso é o que Deus espera de nós, que nós nos entreguemos a Ele, que nós entregamos o sustento da nossa vida a Ele. E o que a gente faz? A gente tenta ser independente. A gente tenta resolver os nossos problemas de outra forma, a gente não se coloca diante do Senhor. E quando eu vejo aqui a Bíblia, eu vejo Cristo fazendo isso. Eu vejo Ana fazendo isso. A Bíblia fala que Ana, quando estava amargurada, foi lá e se ajoelhou, foi lá e orou e chorou diante do Senhor. Eu vejo a própria Esther, quando ela foi confrontada com o que iria acontecer com o povo, antes de ir falar com o rei, Esther vai fazer um jejum. Esther se prepara para a dificuldade que ela iria passar, porque o rei poderia ter decidido que ela iria morrer. Então Esther vai lá, primeiro ela vai para Deus, primeiro ela se prepara antes do seu momento difícil. Lá no livro de Reis, a gente vê a sunamita, quando o filho dela morre, ela não vai falar com o marido dela, ela não vai falar com o ajudante do profeta, ela vai direto até o profeta. Ela se ajoelha aos pés de Eliseu e chora. Por quê? Porque ali o profeta era Deus. Então, na verdade, ela estava entregando o seu problema diante do Senhor, mas a gente não faz isso. A gente não se preocupa de desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E eu não estou falando aqui de situações em que talvez a gente esteja desanimada e talvez a gente não tenha tanta força para orar, talvez a gente não tenha tanta força para ler a palavra. Eu estou falando do fato de nós não nos importarmos de termos um relacionamento com Deus. Porque quando a gente tem o hábito de procurar o Senhor no nosso dia a dia, quando a tribulação vier, a gente vai fazer isso também. Porque já é a nossa prática, a gente já é acostumado a colocar tudo diante de Deus. Então a gente se preocupa muitas vezes em ter tantos relacionamentos bons e a gente esquece do relacionamento mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. E não adianta nada a gente cultivar um bom relacionamento com o marido, um bom relacionamento com os filhos, se a gente não tem um bom relacionamento com Deus. Porque é Ele quem vai dizer para mim o tipo de esposa que eu tenho que ser, é Ele que vai dizer para mim o tipo de mãe que eu tenho que ser. Então, que relacionamentos eu estarei cultivando se, em primeiro lugar, eu não desenvolvo o meu relacionamento com Deus? Eu não crio esse hábito de procurá-lo para todas as coisas. A gente precisa entender que não há nada que seja grande demais para o Senhor, mas também não há nada que seja pequeno demais para o Senhor. Não existe nada que a gente não possa colocar diante de Deus. O Senhor, Ele deseja participar de tudo nas nossas vidas. Nós é que colocamos as barreiras. Nós é que não vamos até Ele. E aqui eu estou vendo Jesus, antes mesmo que a angústia viesse, Ele já estava indo orar. Porque Ele já sabia o que Ele iria passar. E a gente sabe que vai passar por dificuldades. A gente pode não saber qual a dificuldade que vem. Mas se tem uma coisa que a gente tem a certeza, é que ela virá. Porque o próprio Senhor nos avisou sobre isso, que no mundo nós passaríamos por aflições. Então, por que a gente tenta sempre passar as aflições sozinhas? Por que a gente tem ali um altar que foi conquistado para nós com o sangue de Cristo e a gente não aproveita isso? Por que a gente despreza o privilégio da comunhão com o Senhor, de estar ali com Ele constantemente, de podendo nos derramar na presença dEle, só chegar e falar, Senhor, estou cansada, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Mas não, a gente tenta fazer sozinha e a gente esquece que isso é um direito que não foi, para nós foi dado de graça, mas ele não foi conquistado de graça. Estar com Deus é um privilégio. Poder orar e poder colocar diante dele as nossas angústias é um privilégio dos filhos dele, que somos nós. Então, nós precisamos entender
que o altar do Senhor, aos pés dele, é o melhor lugar para a gente derramar as nossas angústias. Estar ali, diante dele e nos rendendo completamente, sem máscaras, sem se preocupar com palavras bonitas, porque isso também não é o que o Senhor quer. O que Ele quer é o nosso coração. Ele não está preocupado nem mesmo se eu vou chegar e eu vou falar. Sabe, talvez a minha oração sejam só lágrimas e está tudo bem, o Senhor ouve do mesmo jeito, o Senhor recebe do mesmo jeito, porque o que Ele quer é o meu coração na presença dEle. E é isso que eu aprendo aqui com Cristo. O Senhor está ali num momento de profunda angústia, colocando o seu coração diante do Pai. Ele não usa nenhuma máscara, ele não usa nenhum subterfúgio. Ele estava numa dificuldade muito grande, e ele vai em quem poderia atendê-lo. Ele vai em quem realmente poderia ser com ele. No versículo 37, diz assim: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Isso é outra coisa aqui que eu aprendo com o Senhor. Como eu falei, a gente precisa sim cultivar o nosso relacionamento com Deus, mas também nós precisamos ter relacionamento uns com os outros. É importantíssimo que nós tenhamos amizades que sejam baseadas na palavra de Deus. Nós precisamos ter aqueles amigos que a Bíblia fala mais chegados do que irmãos, porque muitas das vezes, quando nós estamos em lutas, quando nós estamos em tribulações, são essas amizades que vão reanimar a nossa fé. Porque é também um privilégio que Cristo conquistou para nós estarmos aqui em comunhão, estarmos entre irmãos, ter pessoas que vão orar por nós, que vão nos exortar quando nós precisarmos, que vão nos dar conselhos que são baseados na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter amizades dentro da igreja, não lá no mundo, porque lá o conselho que vai ser é de acordo com o mundo, né? São conselhos que muitas das vezes vão nos afastar do Senhor, são conselhos que nos vão conduzir para caminhos errados, mas agora, quando nós temos dentro da igreja pessoas com as quais nós podemos contar, isso fortalece a nossa fé, porque às vezes eu não estou com força, mas alguém vem e me dá uma palavra de ânimo. Às vezes vai orar por mim, às vezes um abraço já é o suficiente para que Deus haja nas nossas vidas. A questão é que a gente precisa ter a sabedoria de não substituir e achar, não, eu falei ali com a minha irmã, ela vai orar por mim, então eu não preciso orar, porque ela já está orando. Isso é que nós precisamos ter o cuidado, para que a gente não substitua a comunhão com Deus pela comunhão com os nossos irmãos. Mas, se nós formos ver, aqui Jesus, ele vai orar e ele leva 3 com ele. Não leva todos, mas ele está lá e leva aqueles 3 que eram mais próximos. Mas ele não deixa de orar. Ele chama 3 para que orem e vigiem com ele. Mas ele vai sozinho até o Pai. Ele não troca o seu secreto por esse momento com outras pessoas. Então, isso é o que a gente precisa ter em mente. Precisamos sim ter comunhão. Precisamos sim ter pessoas dentro da igreja que nos fortaleçam, que nos ajudem na caminhada. Afinal, é para isso que nós somos corpo de Cristo. Para que um fortaleça o outro, para que um incentive o outro. Mas sem nos esquecer que nós precisamos continuar tendo a nossa própria busca com Deus. Então, o Pai, ele nos dá irmãos, não só para os momentos de festa, não só para tirar uma foto bonita, para estar em confraternização, mas eu ouso dizer que Deus nos faz corpo principalmente para os momentos de angústia. Porque o Senhor sabe que nós vamos precisar daquela palavra que nos edifica, nós vamos precisar daquela palavra que nos fortalece e até daquela palavra que nos dá uma bronca, que confronta o nosso pecado, porque isso também nos aproxima de Deus. Então, se você está passando por um problema, se você está passando por uma angústia, não passe sozinha. Procure aquelas amizades que vão te fortalecer, procure aquelas irmãs que vão orar junto com você, que vão interceder por você, mas não deixe você mesma de buscar o Senhor. Amém? E, por fim, irmãs,
a última coisa que eu aprendo aqui com Cristo está no versículo 39. Diz assim: E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse versículo aqui, dessa passagem, ele é o que mais fala comigo. Porque a oração de Cristo, ela é uma oração muito difícil de ser feita. Da gente colocar diante de Deus aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, mas mais do que tudo, a gente pedir a vontade dele sobre as nossas vidas. E aí, a gente sempre fala isso. Não, a vontade de Deus, ela é soberana. E realmente ela é. Mas ela é soberana, inclusive, sobre o nosso sofrimento. E isso é uma coisa que hoje as pessoas não entendem. Porque, infelizmente, a gente vive toda uma geração de um evangelho muito romântico. Não, a gente está só no tempo da graça. Não, Deus é amor. Deus, ele nunca vai querer castigar a gente. Deus, ele é tão bom. Deus é bom. Deus é amor. Deus é gracioso. Mas ele também é justo. Ele também é juízo. Isso, às vezes, a gente se esquece. Então, às vezes, o Senhor, ele vai usar o sofrimento para nos ensinar. Então, ao invés da gente reclamar, porque, ai Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permite que isso está acontecendo? Peça para que Ele abra os seus olhos, para que você possa ver a mão dEle agindo durante a sua tribulação. Porque se você está passando por isso, é porque o Senhor quer. Às vezes a gente fica, não, é o diabo que está agindo na minha vida, isso foi alguém que fez algum trabalho para mim, é inveja, é olho grande, é isso, é aquilo outro. Mas, gente, se nós somos filhas de Deus, na nossa vida só vai acontecer aquilo que o Senhor quer. Porque só Ele é poderoso. Olha o que acontece com Jó. Ah, mas foi o diabo que fez tudo aquilo com Jó. Realmente, porque Deus permitiu. E ele só fez aquilo que Deus deixou. Deus falou para ele, você não vai tocar na vida de Jó. E a vida de Jó não foi tocada. Jó perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu os seus bens, ficou leproso. Mas só aconteceu aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Então, o que a gente precisa é parar de ser criança mimada e reclamar quando o Senhor nos dá algum tipo de luta, nos dá algum tipo de tribulação. Se Ele está fazendo isso, é porque é para o nosso bem. Só que aí a gente só acha que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável quando ela combina com a minha, ou então quando está tudo do jeito que eu gostaria que estivesse. Mas a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável, mesmo quando a vontade dele é luta para mim. Porque certamente ele tem alguma coisa para me ensinar. Então, a gente não pode se esquecer que até mesmo os nossos momentos de sofrimento, eles são um ato de amor da parte de Deus. O fato do Senhor me permitir passar por lutas, ou melhor, o fato de Ele me dar uma luta para passar, não significa que Ele me ama menos. Não significa que Ele se tornou menos amoroso. E Ele fala sobre isso lá no livro de Oséias, no capítulo 2, no versículo 14. Oséias, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aqui o Senhor, por intermédio do profeta Oséias, está falando que ele levaria o povo para o deserto. E aqui a gente sabe, né, no contexto aqui de Oséias, o deserto está se referindo ao cativeiro, mas nós podemos dizer que o Senhor faz a mesma coisa com a gente. Ele também nos leva para o deserto, e eu acho interessante nesse versículo, porque Deus fala que Ele vai levar para o deserto, e ali no deserto é que Ele vai falar ao nosso coração. Então a gente às vezes reclama da tribulação, a gente reclama da luta, mas às vezes é o que a gente precisa para se quebrantar. Porque talvez o nosso coração esteja endurecido, porque talvez a gente não esteja buscando como a gente buscava, e aí a luta vem, e o que a gente faz?
A gente vai para o altar do Senhor. A gente vai lá e se derrama na presença dele. Então, quem foi que disse que as lutas e tribulações, elas são ruins? Elas são vontade de Deus para nós. Então, continua sendo bom, continua sendo perfeito e, por mais difícil que seja, continua sendo agradável. Porque é isso que Deus tem para nós. Então, aqui, ele sendo extremamente claro, é no deserto que ele fala no nosso coração. Então, ao invés de a gente murmurar, ao invés de a gente reclamar, a gente tem que fazer como Cristo fez. Se derramar aos pés do Senhor e pedir, Senhor, fala ao meu coração. Essa luta que eu estou passando, que seja para o meu crescimento. Tira do meu coração qualquer sentimento de murmuração, porque não adianta nada, né? Com a minha boca eu estou louvando, mas no meu coração eu estou reclamando de tudo que Deus está fazendo. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que, mesmo as lutas, elas continuam debaixo da soberana vontade de Deus. E se eu estou passando por isso, é porque Ele tem algo para me ensinar. É porque, de alguma forma, isso vai me aproximar dEle. Porque, de alguma forma, isso será para o meu bem. A gente não pode se esquecer que, quando o povo ficou lá os 40 anos no deserto, Josué e Caleb, que falaram bem da terra prometida, também ficaram os 40 anos no deserto. Eles também demoraram para conquistar a terra prometida, mesmo que eles tivessem feito o correto, mesmo que eles não tivessem sido como os demais espias. Então, o Senhor tem para nós também lutas e tribulações, mas elas são para o nosso bem. Os tempos difíceis, eles são também para o fortalecimento da nossa fé. Eles são para que a gente tenha mais intimidade com o Senhor. Então, ao invés de reclamar, vamos orar. Vamos colocar o joelho no chão e aproveitar esse momento de tribulação para que a gente dê um bom testemunho do Senhor, para que a gente aprenda a glorificar, para que a gente seja, como o Tiago fala sobre as tribulações, para que a gente aprenda a ter a perseverança, para que a gente siga firme, para que a gente entenda que, mesmo com as lutas, Deus ele não nos abandona. Que a gente peça ao Senhor que Ele nos permita ver a ação dEle durante a luta, durante a tribulação. Isso é o que vai nos fortalecendo. Isso é que vai nos deixando cada vez mais próximos do Senhor. Então, se você está passando por uma luta, não reclama, agradece. Porque certamente Deus tem algo para poder te ensinar. Certamente isso te dará algum tipo de crescimento. Amém? Quando nós agimos dessa forma, quando nós agimos como Cristo, quando nós nos colocamos diante do Senhor e entendemos que esses tempos difíceis, eles fazem parte da nossa caminhada com Deus, aí sim a gente se torna essas mulheres fortes. A gente não consegue ter essa força vinda de nós mesmos. A gente só consegue ser forte porque o Espírito Santo nos fortalece. Mas ele só vai nos fortalecer se nós tivermos comunhão com Ele. Então, quando a gente entende isso, a gente pode falar como o profeta Abacuque, lá no capítulo 3. Nos versículos 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso é o que nós devemos fazer. Aqui o profeta está falando, basicamente, mesmo que tudo dê errado, eu continuo louvando. Mesmo que tudo dê errado, no Senhor eu continuo alegre. Porque mesmo com todas as lutas e dificuldades que a gente passa, elas não se comparam com o que vai ser quando nós estivermos na glória com o Pai. Isso é o que nós não podemos esquecer. Nós precisamos ter o cuidado de não deixar que as lutas e tribulações tirem a esperança que nós temos de estarmos com Cristo. E esse é o maior privilégio que nós poderíamos ter. Ter esse entendimento de que mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua conosco. Ele continua nos fortalecendo. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar?
Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque mesmo com tantas lutas, mesmo com tantas tribulações, o Senhor é conosco em todos os momentos, Pai. Senhor, não nos deixe esquecer, Pai, que não importa o que a gente passe, o Senhor continua sendo soberano, meu Pai. Que não importa o que estejamos passando, não importam as dificuldades, Deus, o Senhor não nos desampara, meu Pai. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver o Senhor agindo, Senhor, para que possamos ver a sua mão, Senhor, nesse momento de luta, nesse momento de tristeza, Pai. Que os nossos corações, Senhor, não se cansem, Pai, de te louvar, que não se cansem de te adorar, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter um coração desejoso de aprender, Senhor, quando a luta vier, Pai. Nos dá, Deus, um coração ensinável, nos dá um coração que se quebranta na sua presença, Senhor. Que antes de qualquer coisa, Pai, nós venhamos a te buscar no momento de angústia, Senhor. Nos fortalece, Pai, para quando o dia mal vier, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, o hábito sempre de estar na sua presença, meu Pai. Que nós não venhamos, Senhor, de modo algum a tentar resolver as coisas da nossa maneira, Pai. Pelo contrário, Senhor. Que nós sejamos completamente dependentes da ação do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Pai, a estarmos contigo em todos os momentos, Senhor. Nos ensina, Deus, a te buscarmos, a perseverarmos, Deus. Tira, Senhor, dos nossos corações qualquer murmuração. Tira dos nossos corações, Senhor, qualquer tentativa, Pai, de solucionarmos as coisas da nossa maneira. Que nós venhamos, Senhor Jesus, a aprender contigo com mais uma. De toda Senhor. Que as nossas bocas se abram, Pai, apenas para te louvar, para te cantar.